E aí, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero também que quando sair o resultado, a gente possa fazer parte dessa vitória, né? Então, convide aí para o churrasco que a gente vai estar lá junto. Então, hoje a gente vai ver uma temática muito interessante. E essa temática, ela serve para outros temas, né? Você pode observar aqui os dados, o que a gente for discutindo, o repertório, teses que você pode, né, argumentos que vão conversar com outros temas, tá? Então fiquem atentos a isso. Então vamos prosear aqui um pouquinho sobre o tema desafios para a diminuição dos índices de evasão universitária no Brasil, né? Tem se discutido muito a respeito, né, dessa desistência dos alunos que entram na universidade, que é um sonho, né, para muita gente, mas quando entra não consegue finalizar esse sonho, se decepciona. Então a gente precisa entender o porquê desse processo, tá? Então, como sempre, o primeiro passo é transformar o tema em uma pergunta para você encontrar aí os problemas e identificar a sua tese e os argumentos um e 2. Então, o primeiro questionamento é por que a evasão universitária ela é um problema? Eu tenho que pensar o que que esse problema ele acarreta para a sociedade, para a família, para o próprio indivíduo, para a própria universidade. Então a gente vai pensando aí e vai anotando, tá? E aí eu coloquei aqui o recorte temático das palavras-chave para vocês evitarem a repetição. Então, desafios é problemas, obstáculo, adversidade, dificuldade. Então, eu tenho que entender quais são as dificuldades enfrentadas neste problema, tá? E diminuição, né? Diminuição é o que? É redução, é atenuação, é refreio. O que é índice? Lista, relação, evasão é fuga, é saída, é abandono. Então, eu vou, a partir do momento que a gente for lendo, a gente vai tendo esse olhar, né? Ampliando esse olhar para o problema e decidindo, selecionando bem os nossos argumentos. Universitário, aluno de curso superior, mundo acadêmico, Brasil, para a gente não repetir, né? A gente coloca país, em todo o território nacional, nação canarinho, então a gente vai aí ampliando esse olhar para as palavras-chave, entendendo o que o tema pede. Então, o tema ele pede que você coloque aí dois argumentos que estejam relacionados com os impedimentos para fazer dois impedimentos que geram a evasão universitária. Então, eu coloquei aqui para a gente ir pensando sobre esses três aspectos de evasão, tá? Se é transferência de curso, se é transferência de instituição ou se é evasão total do curso. Então, à medida que a gente vai lendo o texto motivadores, a gente vai vendo de qual evasão se tem falado, né? Às vezes é transferência de curso, você estudou, não gostou, você muda de curso, às vezes você dos seus pais trabalham, são transferidos e você sai da instituição, ou você simplesmente por N outros fatores você não conclui o curso dos seus sonhos. Então, é evasão total do curso, tá? Então, vamos ficar atento a isso. Então, vamos organizar aí o nosso projeto de texto. Ao final, eu retomo de novo esses aspectos e eu espero que vocês vão anotando a partir dessa discussão, né? Você vai anotando. Então, aqui a primeira pergunta que a gente faz para encontrar aí a nossa tese e a nossa linha argumentativa é quais os problemas que impedem a permanência dos alunos nas universidades, ou seja, o que os leva, né, a evadirem, tá? Que os levam, na verdade, né, a evadirem. Então, a gente tem, aí você vai anotando o que você sabe, você vai anotando. Depois, para ampliar, né, esse desenvolvimento, você se pergunta quais as consequências da não permanência nas universidades. E aí você vai, dentro dessa causa, encontrar uma consequência, se você for montar o seu tema.
né, a sua redação de causa um, causa 2 ou causa e consequência. Então, você vai organizando aí o que você vai falar no seu texto. E aí você, depois que você tenha esse olhar para a introdução e desenvolvimento, você vai montando a sua proposta de intervenção, né? O que pode ser feito para que esse problema seja resolvido? Então, quando você faz essa pergunta, você pensa também em quem vai fazer, né? Quem é que vai fazer, por meio de que isso vai ser feito, com qual finalidade. Quem pode contribuir, como, né? Pode ser essa contribuição. Então, são coisas que vocês precisam ir sanando aí para entender o tema. Então, você guarda essas perguntas, a gente vai ampliando o nosso olhar sobre o tema. Aí, no finalzinho, eu retomo essas perguntas para você fazer o checklist do que você retirou dos textos que a gente vai ler, tá? Então, anote as suas respostas e agora a gente vai ler mais sobre o assunto. Você pode tirar desses textos vocabulários interessantes, você pode encontrar aqui nesses textos causas, você pode encontrar consequências, então fiquem atentos em relação a isso, tá? Então, vamos entender aqui os contextos da evasão universitária. O que que eu preciso tirar daqui, né? Entender como é que esses alunos estão inseridos e por que que há essa evasão dentro de algo que é o sonho de muita gente. Então, aqui fala que nos últimos anos vivemos um progressivo crescimento do número de instituições de ensino superior no Brasil, gerando aí como consequência um expressivo aumento de de ingressantes, perdão, que se matricula nos mais diversos cursos disponibilizados. Então, a gente já tem aí, que é um sonho, né? Que entra muita gente dentro dessa universidade, não, o problema não é esse. As políticas públicas que visam ao fomento desse ingresso no ensino superior despertam nos jovens brasileiros a vontade de diplomarem-se e assim se qualificarem para o seu desenvolvimento pessoal e para a sua carreira profissional. Olha o que eu já tenho aqui, que eu poderia já retirar daqui, né? Porque é um problema. Aqui está dizendo que tem as políticas públicas, ela é um incentivo. Então, eu poderia até dizer assim, mesmo ainda que as políticas públicas, né, fomentam o ingresso do ensino superior e despertam nos jovens a vontade de se diplomarem, né, aí ainda existem ou fatores contribuem para a evasão universitária. Então, a gente tem que aprender, tirar daqui a nossa fundamentação, a nossa linha de raciocínio, tá? Mas na maioria das vezes, o jovem brasileiro, ele não planeja o desenvolvimento de sua carreira. Olha aí um problema, né? O não planejamento desse desenvolvimento da carreira, gerando com isso insatisfação com as suas escolhas profissionais, assim como a não identificação e adaptação com a rotina universitária e outros desafios que ela irá impor em seu contexto de vida. Então, a gente já observa aqui dois fatores, né? Um deles é o não planejamento dessa carreira, o outro é a não satisfação dessas escolhas profissionais, né? Você não se identifica com o curso, você não consegue se adaptar com a rotina da universidade, tá? Então, e é um desses, né? Pode ser um desafio que você vai conseguir sustentar e explicar ao longo do seu texto. Então, vamos analisando um contexto de desenvolvimento importante dos jovens adultos em diversos países é o meio acadêmico, né? Para grande parte dos estudantes no Brasil, o curso superior ainda é a forma privilegiada de ascensão social e realização profissional, sendo uma continuidade entre a vida escolar e a inserção laboral. Então, observe, se o curso superior no Brasil é uma forma de ascensão, né? De ascensão, se é uma forma de você encontrar um bom emprego, por que que essa população que entra dentro da universidade não conclui?
Vocês estão entendendo o raciocínio? Então é por aí que a gente tem que pensar todos os outros temas. Se eu tenho essa discussão, por que que isso não é o suficiente para manter esse universitário dentro da universidade? Então, é um questionamento que a gente precisa fazer. Então, retire daí, anote, construções, palavras, para que a gente possa desenvolver bem, né, a nossa linha argumentativa, tá bom? Então, fiquem atentos para isso, para a gente poder montar aí o nosso projeto de texto.